E aí, amores, tudo bem? A gente vai aqui corrigir os exercícios de soluções, tudo bem? Vamos lá, primeiro exercício é esse aí, né? Uma solução foi preparada dissolvendo-se 4 gramas de cloreto de sódio, que é o NaCl, em 2 litros de água. Considerando que o volume da solução permaneceu 2 litros, qual é a concentração da solução final? Então, sempre que a gente vai fazer uma questão de solução, a gente precisa desenhar um potinho para a gente não se perder, tá bom? Então vou mostrar aí para vocês o gabarito e explicar o que eu fiz, tá bom? Vamos lá. Aí está, eu desenho um pote, certo? Onde eu coloco em cima a massa ou o número de mols, dependendo do que ele estiver me pedindo ou ele deu na questão. No caso, na questão ele deu grama, então ele está me referindo à massa, né? Massa em cima. Aqui no meio a concentração que ele me pediu, então botei um ponto de interrogação, que eu não sei ainda o que é. E o volume que ele me falou que era 2 litros. Então sempre boto nessa ordem. É obrigatório? Não, essa é a ordem que eu coloco para me organizar, né? Eu boto massa, concentração e volume, assim, nessa ordem de cima para baixo, ok? E daí ele me pede a concentração, é fácil, eu jogo aqui na fórmula, concentração é massa sobre o volume. Lembrando que esse volume tem que estar em litros, a massa é em gramas. Aqui já estava em grama e em litro, então não tive problema. 4 sobre 2, 4 dividido por 2 dá 2 gramas por litro. Essa é a concentração da solução, ok? Foi a seu gabarito da 1, tá? Bem simples, a aplicação direta de forma, ok? Questão 2. Vamos lá. Um técnico de laboratório preparou uma solução aquosa de ácido sulfúrico misturando 33 gramas desse ácido em 200 ml de água. Com extremo cuidado, lentamente, sob agitação em uma capela com exaustor. Ao final, a solução ficou com um volume de 220 ml. A concentração em gramas por litro dessa solução é 2 pontos. Qual o problema dessa questão? Ele me dá dois valores de volume. 200 ml de água e depois o volume final, 220. Isso gera um pouco de confusão, né? Porque ele me deu dois dados. Só que eu só vou usar um deles, tá bom? Ele fala que ele usou 33 gramas de ácido e no final o volume deu 220, que é o que me interessa, tá bom? Então aquele 200 ml de água que ele fala no início serve mais para confundir do que para qualquer outra coisa, ok? Só é interessante a gente olhar esse 200 ml de água e ver que depois o volume deu 220, que é para a gente ter em mente que às vezes a mistura de alguma coisa não vai dar sempre o volume de solvente só que eu tinha, tá? Como aqui eu coloquei ácido sulfúrico não é um sólido, é um líquido. Então ele botou 20 ml, vamos dizer aí, de ácido sulfúrico, esses 20 ml tinha 33 gramas, ok? Só algo para a gente pensar. O que a questão está nos pedindo é mais simples do que isso. Ele só está me pedindo a concentração. Então, de novo, vamos ver aí o gabarito, vamos entender o que a gente pode fazer, tá? Essa questão pode ser resolvida de duas maneiras, tá? Novamente, desenhei o potinho aqui, coloquei em cima a massa de ácido sulfúrico, 33 gramas, a concentração é o que ele quer, então botei um ponto de interrogação, e o volume é 220 ml. Eu não uso ml, eu uso sempre o que? Litro. Então, eu botei aqui, ó, 0,22 litros, tá? Só que eu também posso pensar o seguinte, posso fazer essa questão de duas maneiras. A primeira é essa aqui, com uma regra de 3. Se tem 33 gramas de ácido sulfúrico em 220 gramas de ml, de solução, que é o que está aqui no potinho, em 1000 ml, que é 1 litro, né? Quantas gramas eu vou ter de ácido sulfúrico, que é H2SO4? Se você fizer essa continha aqui cruzada, você vai achar que é 150 gramas. Pode fazer pela regra de 3 ou pode fazer novamente pela fórmula. Só que qual o problema de usar a fórmula aqui? Que você não pode esquecer de passar para litros. Se você fizer 33 divididos por 220, vai dar errado,
ok? Tem que passar para litro, que é 0,22. E aí, fazendo essa continha, vai dar 150 gramas por litro, ok? Também nenhum mistério, aplicação de fórmula, tá? Mas tem que lembrar de mudar a unidade. Calcule a concentração em mol por litro de uma solução com 116 gramas de fluoreto de potássio em 1 litro de água. Então, qual o lance dessa questão? Ele está me dando grama, né? Mas pediu a concentração em mol. Então, o que eu tenho que fazer? Vamos olhar o gabarito e vamos entender. Ó, ele botou 116 gramas de KF, de fluoreto de potássio, né, em 1 litro de água. Então a solução vai ter 1 litro, concentração eu desconheço, por isso que eu botei um ponto de interrogação. Tem que ver a quantidade de mols que tem em 116 gramas desse cara. Para isso eu preciso calcular a massa molar, tá? Esses valores aqui, ó, que a massa do K é 39 e do F é 19, eu tirei da tabela periódica. Isso tem que verificar lá. E aí, somando, eu sei que a massa dele é 58 gramas. 58 gramas para cada um único mol, tá bom? Porém, ele não botou 58 gramas, ele botou 116 gramas, que é o dobro. Então, eu vou ter 2 mols, tá bom? Sabendo que eu tenho 2 mols, é só jogar na fórmula de concentração. Concentração é igual a 2 divididos por 1, ok? Que é a quantidade de mols e a quantidade de volume. Concentração aqui, 2 mol por litro, ok? Essa questão era igual às outras, a única diferença era que ele me dava em grama a massa de soluto e pedia para eu transformar essa quantidade de gramas em quantidade de mols, tá? E aí, em vez de eu dividir massa por volume, eu vou dividir mol por volume, mas a fórmula na essência é a mesma, ok? Questão 4, ó, calcule a concentração de uma solução com 1 mol de NaCl em 500 ml de água. Vamos ver o gabarito. Seguinte, você tem um potinho, né, com volume de 500 ml. Aqui ficou meio feio, parece 600, mas não é não, tá? É 500 ml, tá? 500 ml também conhecido como 0,5 litros, meio litro, né? De novo, questão é a aplicação de fórmula direta. Concentração é igual à quantidade de mols, que é 1, dividido por 0,5 litros. Aqui a gente tem que lembrar de mudar a unidade de 500 para 0,5 litros. Passar de ml para litro, tá? Então, 1 dividido por 0,5 é igual a 2, tá? E aqui a unidade ficou mol por litro, porque o que ele me deu aqui em cima era mol, tá bom? E aí a questão 5 é uma questão um pouco mais complexa, que ela trata até de um assunto um pouco mais avançado de soluções, que é a mistura de duas soluções, tá? Mas por que eu trouxe ela aqui já agora? Porque eu já consigo fazer essa questão usando apenas o cálculo de concentração, tá bom? Eu consigo usar a lógica para resolver essa questão sem saber as fórmulas de mistura de soluções, ok? Vamos lá. Foram misturadas 2 amostras de soluções aquosas de óxido de rubídio, que é o RBOH. Uma de volume igual a 400 ml e concentração 0,5 mol por litro, e a outra de volume igual a 250 ml e 0,60 mol por litro. Qual será o valor da molaridade da solução resultante aproximadamente? Tá. O gabarito aqui eu separei em 3 partes, que são as 3 lógicas que a gente tem que... Os 3 passos, desculpa, que a gente tem que fazer seguindo a lógica aqui, tá? Primeiro, eu desenhei os 2 potinhos que ele falou, que ele vai misturar. Ele tinha o potinho número 1 e o potinho número 2. O potinho número 1, ele me deu essas informações aqui, ó, a concentração e o volume, mas ele não me deu o número de mols que ele colocou. Só que é o seguinte, aqui eu tenho 3 valores. Se eu sei 2 deles, eu consigo descobrir o terceiro, tá? E a mesma coisa o potinho número 2, ó, ele não me deu o número de mols, mas me deu outros 2 valores aqui, o da concentração e do volume,
então eu consigo descobrir esse número de mols. Mas o que a gente tem que extrair daqui primeiro? Se ele vai misturar 2 potes, tá? 2 potinhos, como que vai ficar o meu pote final? É isso que a gente tem que pensar. O N final, qual vai ser o número de mols final? O número de mols final é a soma do número de mols do pote 1 com o pote 2. Então fica N1 mais N2. Concentração final é uma coisa que a gente não sabe, tá? Concentração final é como a gente faz a concentração de qualquer outra solução. É o número de mols daquela solução dividido pelo volume, tá? E o volume final? O volume final é a soma dos volumes, assim como o número de mols também é, tá? A única coisa que não é assim é a concentração, ok? Então, essa é a lógica que a gente tem que aprender nessa primeira parte aqui, que a gente tem que entender, tá bom? Segundo, calcular aquele número que estava faltando, aquele número de mols, tá? Calculando o número de mols do potinho 1, fica assim, ó, concentração é igual a número de mols de 1 dividido pelo volume. 0,25 era a concentração, número de mols 1 e o volume era 0,4, tá? Então, multiplicando cruzado aqui, o número de mols de 1 é igual a 0,1 mol, tá? E do 2? Do 2 eu vou fazer a mesma coisa, né? 0,6025, vou achar que o número de mols de 2 é igual a 0,15 mol, tá? E aí eu vou finalmente conseguir calcular a concentração final, que eu chamei de CF, concentração final. A concentração final, como eu disse, é como qualquer outra concentração, é o número de mols final dividido pelo volume final, né? E o N final, a gente viu que é N de 1 mais N de 2, que a gente já calculou. E o volume final é V1 mais V2, que a gente também já calculou. N1 é 0,1, N2 é 0,15, V1 é 0,4 e V2 é 0,25. Então você vai fazer essa continha, vai achar que é aproximadamente 0,38 mols por litro. Beleza, galera? Um beijo a todos. Tchau, tchau.